Essa aula é uma continuação do anterior, onde a gente vai finalizar nossa Hero Section e também aprender a trabalhar com imagens e finalizar o resto dos atributos. Um bom começo é a gente entrar aqui no nosso back-end, a gente abre um terminal e digita pip install pillow. Só explicando, essa biblioteca Pillow, a gente precisa dela para trabalhar com imagens, então uma vez que a gente tem ela instalada, a gente não vai ter nenhum problema. O que a gente pode fazer também é entrar na nossa Hero e vir em Models, e logo de cara aqui a gente vai digitar Image, que vai ser o nosso novo campo, e aqui a gente vai digitar models.imageField. A gente precisa de um atributo chamado upload_to. A gente passa as strings vazias, e aqui a gente pode colocar null como false. Antes da gente rodar nossa migração, é interessante a gente colocar um valor como default aqui, porque certamente Django vai pedir. Então a gente pode colocar hero image.jpg. A gente salva, aí sim a gente está pronto para rodar nossa migração. Então a gente pode rodar python manage.py make migrations. E agora a gente roda python manage.py migrate, que é para nossas alterações irem de fato para o banco de dados. Dentro do nosso admin a gente não precisa fazer nada. Então, o que a gente pode fazer é, com o servidor rodando, a gente acessa o nosso admin, a gente entra em uma hero qualquer, e agora a gente vê que a gente tem um campo de imagem aqui. Porém, se a gente colocar uma imagem qualquer aqui, o Django vai salvar ela no diretório principal do nosso site. Então, quando a gente salvar, a imagem vai ficar salva aqui, isso não é legal. Uma forma de resolver isso é vindo aqui em API, em settings.py, e colocando algumas linhas de código. A primeira delas é media URL, a gente coloca igual, aspas duplas, barra, media, que é a nossa pasta que a gente quer colocar as imagens, e embaixo a gente vai declarar media root, que vai ser os.path.join. Esse os a gente precisa importar, então Ctrl espaço a gente já auto-importa ele. E aqui a gente vai passar basedir, que é uma variável que a gente está colocando aqui em cima, basedir, e embaixo a gente vai colocar vírgula, aspas duplas, media, barra. Uma recomendação de sites que a gente pode buscar nossas imagens é o pexels.com. Nele a gente consegue achar a imagem que a gente quer simplesmente digitando um texto. Como já digitei aqui antes uma pessoa no computador, vocês podem digitar o mesmo. A gente pode vir aqui em filtros também, a gente seleciona horizontal. Aqui a gente pode selecionar uma imagem que mais nos agrada, todas elas são extremamente clichê, mas enfim, a gente seleciona essa daqui, parece boa. A gente espera baixar, e quando baixar a gente pode vir no nosso painel e seleciona a imagem que a gente acabou de baixar no Pexels. Então a gente pode notar aqui que o nome é Pexels, Oli, traço, enfim. A gente pode fazer o seguinte, se a gente reparar, o valor padrão, o valor default que a gente tem quando a gente cria uma hero é heroimage.jpg. Se a gente simplesmente criar uma hero e não adicionar uma imagem, ela vai ter como padrão esse nome de imagem. Só que como essa imagem não existe ainda, a gente vai ter uma imagem inexistente. Então vamos fazer o seguinte, vamos renomear essa imagem para heroimage, porque aí quando a gente criar uma hero e a gente não colocar um arquivo no input, a gente já vai ter imagem. Então a gente digita aqui hero underline image, a gente abre. Agora que eu renomeei, a gente vem aqui, reabre, né, e salva. A gente vai reparar aqui no nosso Django, a imagem ela foi salva dentro da pasta media agora, não no diretório raiz. Isso é muito bom. Para a gente criar uma URL dessa imagem e servi-la para a nossa aplicação Next, a gente vai precisar vir na nossa API, nas nossas URLs, e importar algumas coisas. A primeira delas é from django.conf import settings. E a segunda delas é from django.conf.urls.settings
static, a gente vai importar static. A gente também vai precisar adicionar um item nessa nossa variável de URL patterns. Então a gente vai digitar o seguinte: URL patterns mais igual static. Aqui a gente vai digitar settings.media URL, vírgula, document root igual a settings.media root. Dessa forma, a gente pode minimizar o nosso VS Code, vir aqui no nosso painel e clicar na nossa imagem aqui. E quando a gente clicar, a gente vai ver que a gente tem uma URL de fato acessível para a nossa aplicação Next. Só que se a gente ver o tamanho dessa imagem, está muito grande, 7.000, quase 8.000 por 5.000, sendo que a gente precisa de só 500 por 300. Vamos redimensionar isso porque está muito grande. Então a gente pode vir aqui em Media, Review em File Explorer, vamos clicar nela. Quando a nossa imagem abrir, a gente vem em redimensionar. E aqui a gente seleciona um padrão mais adequado. Então 500 por 333 já está muito bom. E a gente vem em salvar. A gente pode salvar aqui mesmo. Vamos sobrescrever esse download que a gente tem. A gente salvou, beleza. Agora se a gente voltar aqui no nosso painel, a gente escolhe nosso arquivo de novo. Então a gente coloca hero.image, hero.image, a gente salva. A gente vai ver que o nome mudou, mas é importante aqui no nosso arquivo ele tenha uma hero.image. Importante aqui na nossa mídia tem uma hero.image, né? Que ela seja de padrão. E quando a gente clicar, a gente vai ver que a nossa imagem tem um tamanho muito mais adequado. A gente consegue perceber que a nossa imagem ela já está sendo retornada na nossa API, então falta a gente renderizar ela na tela. Para isso a gente entra no front-end, no hero.txt, chama a imagem aqui no destructuring. Na nossa tag image a gente remove tudo que está sendo chamado. A gente consegue fazer melhor, a gente recorta isso daqui. Se a gente tiver a imagem, a gente vai fazer uma coisa. Se não tiver, a gente vai renderizar essa URL, que é a URL padrão. E quando tiver, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai renderizar http localhost de novo 8000 e vai concatenar com a imagem. Mas nota-se que a gente tem um erro aqui no nosso terminal. Isso é porque o Next ele tem uma etapa, tem uma camada de segurança que não permite colocar qualquer URL nessa tag imagem. Para isso a gente precisa autorizar, por exemplo, o nosso localhost a ser renderizado. Então a gente vai fazer isso da seguinte forma: no next.config.js, do lado de fora de remote patterns, a gente vai digitar domains dessa forma, vai passar um array e vai digitar, entre aspas, localhost. A gente salva. É bom a gente reiniciar o servidor depois que a gente mexe no next.config.js. Então a gente digita npm run dev, aperta enter, espera recarregar. Quando recarregar, a gente volta no nosso site, recarrega, é o erro que eu comentei para vocês. E agora a nossa imagem está sendo renderizada através do nosso painel do Django. Então a gente consegue escolher qualquer imagem que ela vai vir aparecer aqui. Para a nossa hero ficar completa, a gente precisa editar mais um item, que é esse texto aqui. Então a gente copia ele, Ctrl C, a gente vem em backend, a gente pode vir no models.py e a gente digita o nosso novo atributo, que vai ser text igual a models.textfield. O verbose name a gente coloca como text, o null a gente coloca como false e o default a gente pode colar aquele texto que a gente copiou. Depois disso a gente roda o comando python manage.py make migrations e também python manage.py migrate. A gente roda esses dois comandos, minimiza o nosso site, vem aqui no painel, recarrega a nossa hero,
E agora a gente tem um campo de texto que a gente pode colocar o que a gente quiser. A gente vai salvar dessa forma. Agora que a gente salvou, a gente vem no nosso front-end, na Hero, a gente chama esse nosso novo atributo aqui, o text, e remove esse hardcode aqui pelo atributo que a gente está salvando no banco de dados. E com isso, quando a gente recarregar o nosso site, a gente vê que vai continuar na mesma porque a gente copiou exatamente a mesma coisa. Eu tive que dar um F5 aqui para fazer efeito, mas a gente vê que o text ele chegou a sumir e depois voltou com a nossa versão. Quase passou desapercebido esse comando node, então a gente também pode editar ele. A gente copia esse código para deixar ele como padrão. Vamos no nosso back-end. Vamos criar o novo campo, que pode ser node command, que vai ser um models.charField, que vai ter como max length. A gente pode passar o atributo 100, eu acho que é um bom tamanho. É null igual a false. Verbose name. A gente vai colocar, pode ser comando node, aliás, node.js. E aqui no default, a gente cola aquele valor que já está no site. Então, Ctrl V. A gente roda aqueles mesmos comandos, que é o Python manage.py make migrations. Eu escrevi Python errado. Beleza? Agora a gente roda também o Python manage.py migrate. Beleza? O comando rodou. Agora a gente pode voltar ao nosso painel. A gente vem na nossa Hero. A gente não precisa nem dar F5 porque já está aqui. A gente salva. E voilá, agora a nossa Hero está completa. Só que a gente tem que chamar esse novo campo aqui também. Então a gente chamou de node command. Deixa eu só copiar aqui para ter certeza. Ele mesmo, node command. Então deu Ctrl C por via das dúvidas. Deu Ctrl V aqui, já tinha copiado certo, mas enfim. E aqui a gente passa ele. A gente remove esse hardcode e cola o nosso node command. Agora que o nosso modelo está completo, vamos criar um novo aqui. Então, vamos colocar aqui lorem $sit amet, de tanto escrever já sei de cabeça. Como texto destacado, a gente pode colocar esse $$ aqui. Na imagem, eu baixei uma nova, vocês podem colocar qualquer imagem que vocês quiserem. No texto, eu vou colocar a mesma coisa e aqui no comando eu vou colocar um npm run dev. De tanto escrever aqui, acho que ele merece uma homenagem, a gente salva ele. Beleza? Agora a gente tem duas giros, a gente pode ir nas variantes do site. Nessa variante aqui 02, vamos entrar nela. Section Hero, a gente escolhe a Hero que a gente acabou de criar, salva. E quando a gente pré-visualizar ela, a gente vai ver que a gente tem o poder de escolher qualquer Hero, qualquer informação é editável agora. Como vocês podem ver, o texto que a gente selecionou ele já está aqui, junto com o texto destacado. A imagem também foi carregada. O comando npm run dev já está aqui. E por essa aula só, na próxima a gente vai ver um pouco sobre as tipagens. Vamos corrigir aquela cambada de N que a gente colocou no código. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.